Mas, Cortella, queria já começando um papo com você, que é o seguinte. Eu fui fazer filosofia no ano 2000 e lembro de ter feito apenas 1 ano de filosofia na PUC, onde você tantos anos deu aula, né? E lá na filosofia da PUC, eu me lembro de ter lido os textos mais complexos e incríveis que até hoje já li. E fico me perguntando, com toda essa superficialidade de informações, a gente tem coisas o tempo inteiro no toque dos dedos, é tudo para já, é um consumo imediatista, a gente não tem tempo para se debruçar para nada, etc. Ainda dá para ler textos tão complexos como aqueles que eu consegui ler no ano 2000? Sim, dá. A gente precisa ter uma certa calma para fazê-la. Porque, embora a superficialidade ela seja possível, ela não é obrigatória. Por exemplo, quando você diz, você é um filósofo, se referindo a mim. Durante muito tempo, a gente teve um certo pudor de ser chamado de filósofo, especialmente em atividades na mídia, na universidade. Sempre preferimos ser chamados de professor de filosofia. Nos 10 anos mais recentes, alguns de nós, eu entre eles, perdemos um pouco esse pudor, afinal tem sociólogo, tem psicólogo, tem antropólogo, tem filósofo. Uma das coisas que se diria é que se a gente tira a filosofia do campo, né, da academia, da universidade, que ela ficaria superficial como é o mundo fora daí. E não é verdade. Uma coisa é tornar mais simples o acesso à filosofia, outra coisa é tornar simplória a forma de acesso. Uma coisa simplória é banal, é fútil, é muito epidérmica, mas trazer a filosofia para o dia a dia das pessoas, fazer com que textos como os que você teve de ler, eles sejam entendidos como algo que, se é difícil a leitura no mês de fevereiro, não necessariamente ao ser lido de novo em dezembro, ele será tão difícil, e o texto é o mesmo. É você que alterou teu repertório, tua capacidade. Acho que a filosofia carrega um encanto e ela atrai hoje cada vez mais pessoas. Eu não deixo de usar o mundo digital para levá-la. Eu não quero, de modo algum, tornar a filosofia uma coisa, né, que seja de imediato consumo. Mas também não quero colocá-la, né, num patamar onde as pessoas não têm acesso. Você se lembra de leitura o quanto que o estupendo Oswald de Andrade, né, ele dizia, é preciso que o povo chegue ao biscoito fino. E eu entendo a filosofia assim, como um biscoito fino. E se ele é um biscoito fino, ele não falava da filosofia em si, falava da cultura letrada em geral. Mas a filosofia precisa chegar às pessoas, em qualquer idade, em qualquer lugar. Não de qualquer modo, nem de forma pequena, mas ela tem que se aproximar. Afinal, tem um encanto, né, Rafael? Tem claro, um encanto. Claro. E tem um sentido. Muitos aplausos. Obrigado por Reconheçam o trabalho do Mário Sérgio, porque ele merece muitos aplausos mesmo. Eu não li ainda, e farei tão logo possa, ou seja, a partir de hoje. Mas eu já de cara quero te trazer uma dúvida. Num contexto em que está se falando tanto sobre preconceito, sobre diversidade, e muitas vezes, em 2022, especialmente no Brasil, e mais ainda pela publicidade, a fala do empoderamento, da representatividade, da quebra de preconceitos, da diversidade absolutamente escancarada, ela às vezes vem com um oportunismo midiático. E eu te pergunto, você vê com legitimidade o discurso, de fato, em 2022, da quebra de preconceitos e a favor da diversidade? Todas as vezes que alguém se aproxima de um tema importante, mesmo que a abordagem que se vá fazer, ela não seja completamente autêntica ou sincera, ainda assim há um resultado colaborativo. Vou te dar um exemplo real numa outra área. É muito comum hoje empresas falarem em sustentabilidade. Pode até ser que uma empresa que o faça com interesse de publicidade e propaganda. Mas o resultado, o efeito, acaba sendo benéfico. Nós nos beneficiamos quando isso se anuncia. E mesmo que algumas pessoas, como acontece e aconteceu, né, no ano de 2022, elas tenham um discurso voltado para a diversidade e o coloquem na sua divulgação publicitária, nos seus programas de governo, nas suas expressões, né, no campo das declarações, e que isso não seja absolutamente sincero, tem uma colaboração mesmo que não se queira. Embora no ponto de partida a intenção não fosse de coletividade, o resultado acaba trazendo esse efeito. Por isso, eu até prefiro quando alguns cínicos ou cínicas caminham juntos em algumas das lutas importantes, porque mesmo que aquilo não traga a marca, né, da autenticidade, como eu lembrava, completa, acaba o efeito, né, sendo positivo. Eu gostaria que assim não fosse, mas não é sempre do modo como eu desejo. Daí Perfeito. que a fala sobre diversidade
ela tem de ser feita. Ela tem que ser feita de modo convincente. Hegel, o filósofo alemão, dizia: quem exagera o argumento prejudica a causa. Quem exagera o argumento prejudica a causa, porque nós não temos de vencer as pessoas nesse quesito, nós temos de convencê-las. E por isso, se eu, Cortella, sou alguém que propugna, como faço, o respeito à diversidade, eu não posso fazer isso de modo bruto, de modo que eu apavore a pessoa, de modo que eu ofenda. Não, eu tenho que trazê-la para uma concepção e dizer: olha, o preconceito, primeiro, ele é tolo, porque ele é um desconhecimento da própria realidade. Segundo, que ele é covarde. Há pessoas que são preconceituosas porque elas têm tanto medo de serem como elas são, que a única maneira dela se responder nela mesma é ela imaginar que há outras pessoas que, não sendo como ela, estão erradas. Mas o grande medo dela é ser como ela é, e não que os outros ou as outras sejam como são. Então, existe ali também uma covardia, que a pessoa, na hora de crescer, em vez de ela se elevar, ela baixa a outra pessoa. E aí ela imagina que ela cresce por isso. Eu não gosto. Eu gosto da ideia da diversidade sincera. Mas quem também não o é, se vier junto, a gente descobre no caminho. Boa, Cortella. Muitos aplausos para ele. Demais. Talvez a gente se alongue muito, mas eu queria muito saber a sua opinião sobre fake news. E também ver se você consegue linkar fake news com um mal do século agora, que é a depressão, pela qual tanta gente está passando, Tem estatísticas que dizem que a depressão nos dias de hoje, uma das piores e mais promissoras doenças, da humanidade. E tanto jovem está desesperançoso, eu sei de tanto jovem que tem inclinações suicidas e às vezes até consegue chegar às vias de fato, e muita gente está acreditando em coisas erradas, em fake news. Então, eu queria que você somasse esses dois temas, fake news e depressão na juventude, e o que um filósofo e professor como você poderia aconselhar para sair desse caminho? O maior dom que nós temos, a maior dádiva, é a vida. Quando alguém pensa em deixar de ter, isso é um sinal de que há uma perturbação muito forte. Alguém que antecipa a nossa mortalidade, ao fazê-lo, talvez tenha ficado sem atenção, tenha ficado de fato solitário ou solitário. A depressão como um transtorno, não é a minha área, mas olhando naquilo que está no nosso cotidiano, a depressão como um transtorno, ela é só um dos agravantes que conduz a essa possibilidade. Na filosofia, Rafael, a gente diz, em relação ao suicídio, que o suicídio é uma solução definitiva por uma questão provisória. Toda pessoa que tira a própria vida, ela está dando uma solução que não tem retorno para um problema que seria provisório. Nesse momento, os antigos diziam, e é verdade, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. No entanto, há momentos na vida em que você está numa condição tão desesperadora que a única maneira que você encontra de não continuar sofrendo é abreviar o sofrimento de modo definitivo. Nesta hora, ser humano é ser junto. Nós temos de estar atentos aos sinais que tem de alguém que poderá se conduzir nessa direção. Uma das coisas que nós temos que pode favorecer a depressão como um comportamento e não como uma patologia de natureza químico-física é o fato de nós nos grudarmos em coisas que são falsas. Entre elas, a informação falsa, a notícia falsa, a alegria falsa. Eu cito sempre, com alegria também, um pensador do século V chamado Agostinho, chamado por alguns de Santo Agostinho. Ele diz, olha só, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não mata a fome quem lambe só o desenho de um pão. Não adianta eu lamber o desenho de um pão para que eu mate a minha fome. Tem que ser o pão. E muito daquilo que é fake não é só news. Muito daquilo que é fake é a felicidade estampada em algumas redes sociais, o comportamento dissimulado, o excesso de observação para mim mesmo, em vez de eu olhar também para outras pessoas. Embora eu aprecie fazer a selfie não pode ser exclusivista. Eu não posso ficar o tempo todo olhando para mim. Eu não posso ficar o tempo todo prestando atenção só em mim. As pessoas, muitas vezes, não notam nem aquilo que estão comendo, porque querem mostrar para outra pessoa o que estão comendo, quase que dizendo, está vendo? Olha o que eu estou fazendo. Como isso exige o tempo todo, de novo, que você vá buscar, que você vá de novo, e isso não produz saciedade, acaba sendo vicioso. A fake news, ela favorece, como eu dizia, que a gente tem um mundo ilusório.
né? Nessa hora é a mesma questão que aparece no primeiro dos filmes Matrix, em que te entregam 2 pílulas e diz qual que você quer. A que te levará a ter um mundo que é difícil, é complicado, mas que é verdadeiro, embora dolorido, ou você quer esse que falseia, dissimula, te engana. É difícil fazer essa escolha. Claro. Essa escolha aparece no Matrix a partir do Alice no País das Maravilhas, quando ela tem de escolher qual caminho seguirá. Né? Não é casual que no começo do Matrix você lembra a primeira cena, quando o Keanu Reeves está, piscar na tela do computador, Follow the White Rabbit, né? Siga o coelho branco. E quando toca a campainha, tem um grupo de pessoas, uma delas com um coelho branco tatuado. Veja quanta coisa inútil a filosofia sabe. Olha que legal. Cortella, que querido, muito legal, muito obrigado.